Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O programa Decisões com Astrologia da semana de 29 de outubro a 4 de novembro de 2023 fala da lua cheia, que foi um eclipse em Touro, até a lua minguante em Leão, que vai acontecer no dia 5. Então, essa semana também nós não temos nem o aspecto exato da lua cheia, que aconteceu no dia anterior, dia 28, e a lua minguante vai ser no dia 5. Então, nós estamos no intervalo entre essas duas luas. Mas, de qualquer forma, o que acontece? A lua cheia, sendo um eclipse ou não, tanto faz, a lua cheia, ela vem de Touro, passa por Gêmeos e dali vai começando a minguar, diminuindo em Câncer para chegar na minguante em Leão. Então, essa sequência da semana, ela traz para nós uma necessidade, como todas as luas cheias, e essa em particular. Se você assistiu o programa da semana passada, eu falei, enfatizei que além da lua cheia tínhamos a presença de Júpiter, oposto a Marte, uma condição assim de tendência a muitos exageros e movimentações emocionais. Então é preciso que a gente tenha calma e ao longo da semana perceba que a energia da lua em Touro é uma energia de consistência, de solidez, de avaliação de valores, de colocar as coisas concretamente em movimento. Então nós podemos sim lidar com as nossas emoções, mas de uma forma concreta, de uma forma objetiva, de uma forma que traga resultados para nós. E como é esse movimento todo em Touro, né, os assuntos financeiros, de valores, de dinheiro, tudo isso são assuntos que são favorecidos para que a gente possa trabalhar ao longo da semana. Depois a lua passa por Gêmeos, que é o movimento, comunicação, transporte, mudanças, aí já entra numa fase assim mais dinâmica, mais mental, vamos dizer assim, né? Para chegar em Câncer, então, que é o começo da introspecção. Vamos voltar para a nossa toca, né? Lá para dentro, que nem um caranguejo, entra dentro da toca, para fazer o exame e ver como é que a gente pode novamente se preparar para a próxima fase da lua nova, né, que vem mais adiante. Então, ao longo da semana, a gente tem alguns aspectos interessantes, né? No domingo, dia 29, Mercúrio e Júpiter fazem uma oposição, né? E Mercúrio e Marte uma conjunção. Esses aspectos indicam necessidade de cautela nos assuntos, principalmente de comunicação e de transporte. Há uma tendência a exageros e precipitações. A tendência mais a desentendimentos, porque Mercúrio e Marte é aquela coisa que a pessoa fala o que quer e aí naturalmente é sujeito a ouvir o que não quer. Então a gente tem que ter um cuidado com esse aspecto para evitar que a gente fale, como diz as pessoas, né, sem pensar alguma coisa e que a coisa saia de forma agressiva. Então cuidado, atenção. E quando o Mercúrio faz oposição a Júpiter, a gente tem que ter uma atenção para não exagerar na medida das coisas, na avaliação das coisas. Há um risco de problemas de falta de ética, problemas de ilegalidade e outras situações que não são muito boas para o nosso dia a dia. Então, com atenção, com cuidado, com zelo, com bons princípios, a gente pode se guarnecer. Então, no domingo começa assim, né? E ao longo da semana, o que vai acontecer? O Sol e Júpiter vão fazer uma oposição. Então, a mesma coisa, os assuntos legais, assuntos jurídicos, assuntos de ética e até assuntos assim de mídia em larga escala, ligações internacionais, coisas com estrangeiro, tudo isso não vai estar muito favorecido. E aí, quando chega lá na frente, no sábado, Mercúrio e Urano fazem uma oposição. Então, novamente, os assuntos de transporte, de comunicação, de movimentação não estão favoráveis. Então, essa semana, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa comunicação, tem que ter muito cuidado com as nossas movimentações, transportes, a lida com documentos, com registros, com dados, né? Porque hoje tem a parte toda, tá tudo na nuvem, ok, tem backup, né? Porque é sujeito a perder. É sujeito a diversas coisas que com esses movimentos aí a gente tem que ter uma atenção também redobrada, se prevenir, né? Por um outro lado, Vênus e Urano fazem um bom aspecto e esse aspecto ele traz oportunidades novas para
as finanças, para os contratos, acordos e até para as vendas. Então, com o cuidado da comunicação, a gente pode também se aproveitar de boas decisões financeiras, de boas movimentações em termos de vendas, em termos de investimentos de dinheiro, investimentos de curto prazo e até investimentos em tecnologia, em modernidade, em inovação. Então é um tempo que tem essa balança para a gente se administrar. E lá na frente, no próximo domingo, então, aí acontece a lua crescente com exatidão. Se a gente olhar o mapa do eclipse, conforme eu já falei anteriormente no vídeo anterior, e aí no início dessa semana ele influi, né? Ele ainda está influindo, a gente tem que ter aquela cautela para não exagerar, evitar brigas, evitar desentendimentos, evitar atos e ações de força emocional excessiva. Tomando esse cuidado, a gente pode tranquilamente ter um olho na energia taurina, né, de ver quais são os valores, de adequar valores financeiros, já que os aspectos de Vênus e Urano são favoráveis. Então, examinar como é que pode ter um novo direcionamento, novos investimentos, investir de uma forma que traga melhor resultado para você, ou fazer simplesmente uma melhoria no seu cotidiano de forma a obter melhores resultados financeiros. E quando chega na minguante, lá no domingo, né, no próximo domingo, a gente vê que é uma lua minguante em Leão, né, trazendo uma energia de introspecção para verificar como é que está a nossa autoexpressão, como é que nós estamos colocando em prática as coisas que a gente realmente quer fazer. Então, é um tempo assim, do meio para o final da semana, para a gente ir olhando mais para dentro da gente, né? Então, eu tenho convidado você para assistir o Go On Podcast. É bem legal, é um podcast que fala da vida de pessoas comuns, mas que tem uma história para contar também, né? Normalmente a gente quer ver os artistas e tal, lógico, é muito mais interessante as figuras públicas e tal, mas a vida de muita gente é bem interessante e pode servir de exemplo para nós também. Então vai lá, assiste que vai ser bem legal para você. E eu quero agora trazer para vocês o calendário Decisões com Astrologia para 2024. Esse calendário é um calendário que ele entra no Google Agenda. Você tem ele disponível aonde você for, no smartphone, no seu computador, ele é online. Ele também adapta ao fuso horário. Se você adquire o calendário, você está em Nova York, ele se adapta ao fuso de Nova York. Você está na Europa, ele se adapta ao fuso de onde você estiver. E indica todas as condições astrológicas dia a dia, nos horários específicos que elas acontecem. Ele vem assim complementando, né, aquilo que eu falo aqui no programa. Eu falo do dia a dia, cada dia tem as suas características, apresento aquele slide que tem um resumo dos aspectos, e no calendário de 2024 tem um lugar onde você tem um resumo do dia com os aspectos que acontecem naquele dia. Então o calendário evoluiu, ele está assim bem legal, bem dinâmico. Convido você a clicar no link aqui embaixo para saber mais e adquirir o seu calendário. Aqueles que já adquiriram o calendário de 2023 vão ter, naturalmente, né, um desconto substancial na aquisição do calendário de 2024. Então, convido vocês a conhecer o calendário, ele tem as indicações, né, favoráveis, os cuidados que a gente tem que ter no seu dia a dia. Então, clica aqui na descrição do vídeo, calendário Decisões com Astrologia 2024. E cada dia tem a sua característica particular, né? Domingo, estamos aí com a lua cheia, bem forte. Aí eu falei, Mercúrio conjunto a Marte, Lua oposta a Júpiter, né? E então essa conjunção de Mercúrio com Marte, ela traz para nós a necessidade da gente ter cuidado mesmo na comunicação e na ação, no movimento. Você faz esporte, vou para o parque, hoje eu vou correr, vou para a praia, vou pegar uma onda, Cuidado, atenção, cuidado, não se precipite, não exagera, né? A competitividade está muito no ar, a energia de ação está bem no ar, mas tenha cuidado, tenha atenção, inclusive porque isso também se propaga para o início da semana,
né? Na segunda-feira, nós temos aspectos que favorecem basicamente, né, essa movimentação, oportunidades de novos negócios também podem acontecer, ainda está nessa força, energia de transformação e um olhar, assim, pelo menos no período da manhã, para os seus investimentos financeiros, para a área financeira, para dar uma reorganizada, né? Ou para fazer até um planejamento de um novo investimento. Porque quando chega na terça-feira, o aspecto de Urano e Vênus é extremamente favorável. Então, qualquer assunto financeiro, ele tem um favorecimento nessa terça-feira. Mudanças, né? Eu estou investindo aqui, agora eu vou investir ali. Ou simplesmente estou precisando melhorar a minha administração financeira, ou estou precisando obter mais recursos financeiros, então vendas, negociações, contratos, tudo isso está bem favorável. É um dia de flores, como está na imagem aí. E na quarta-feira continua um favorecimento para que você lide com a estruturação, consolidação, fazer as coisas ficarem assim perenes, vamos dizer, as coisas boas, os bons resultados, os movimentos que a gente fez, fazer deles algo mais sólido, mais consistente, para que ele possa continuar presente na nossa vida, seja em âmbito pessoal ou em âmbito profissional, né? E aí, no final do dia, a Lua já entra em Câncer, já começa uma força minguante que nos conduz, então, a uma interiorização, considerando que quinta-feira, dia 2, é um feriado. Os aspectos são muito favoráveis, mas é um feriado. Então, mas é um dia que quem for trabalhar vai ter oportunidades de fazer bons negócios, vai ter oportunidade de se encontrar com pessoas, com a movimentação, um dia de oportunidades e de facilidades, né? Também favorece as compras. Quem quiser fazer compras nesse dia também tem um favorecimento, porque hoje é um feriado, mas na internet eu abro lá e compro o que eu quiser, né? E muitas atividades comerciais acontecem nos feriados, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Sexta-feira, dia 3, é um dia que tem aspectos que nos conduzem, né, à necessidade de atenção e de cuidado, né? O Sol faz uma oposição ao Júpiter, os exageros que a gente tem que ter atenção, Vênus uma oposição a Netuno, cuidado com confusão, falta de objetividade, falta de clareza. É um período que exige, assim, um dia, né, que exige bastante atenção para a gente não dispersar, não tomar decisões sem fundamento. Enfim, quem quiser emendar o feriado, né, sexta-feira, quinta, sexta, sábado, talvez seja bom aí para isso, né? E no sábado nós temos, conforme eu anunciei anteriormente, Mercúrio em oposição a Urano, né? Essa oposição de Mercúrio a Urano indica precipitações, decisões sem o devido análise, ansiedade, movimentos muito imediatistas e, eventualmente, problemas com a tecnologia, né? Então, assim, eu acho que é um sábado melhor para o repouso, para o lazer, sabe, do que para outras atividades quaisquer que sejam. Então essa semana é uma semana assim que parece estar um pouquinho difícil, né, com diversos aspectos, mas se a gente prestar atenção, a gente consegue se movimentar de forma positiva, de forma legal ao longo da semana.